Com um novo filme de Godzilla previsto para março de 2024, nada mais justo de eu preparar uma lista da ordem cronológica dos filmes desse lagarto atômico, mas só se vocês estiverem interessados nos filmes antigos de Godzilla. Mas posso garantir que alguns são bem melhores que suas contrapartes americanas. Chega de enrolação e vamos lá! Godzilla de 1954. Esse é o primeiro filme da franquia, lançado na chamada Era Showa. É uma produção japonesa do estúdio Toho, dirigida por Ishiro Honda, apresentando o monstro para o mundo. Godzilla Contra-Ataca de 1955. No Brasil esse filme foi rebatizado para Godzilla e o Monstro de Fogo, dessa vez dirigido por Motoyoshi Oda. É o primeiro filme da série a apresentar outro monstro gigante no mesmo filme para lutar com Godzilla, algo que se tornaria um padrão para a franquia até os dias atuais. King Kong vs Godzilla de 1962. Produzido pela Toho Studios, claro, Nézia Mané, mas dessa vez foi uma coprodução japonesa-americana com Ishiro Honda novamente como diretor. Mothra vs Godzilla de 1964 é o quarto filme da Era Showa novamente dirigido por Ishiro Honda. O estúdio Toho percebeu o sucesso do filme do monstro gigante contra o King Kong e decidiu trazer o personagem Mothra para lutar contra ele nesta sequência. Ghidorah, o monstro tricéfalo de 1964. A quinta obra da franquia é a primeira a trazer o lagartão atômico como um herói, o que seria mantido no restante dos filmes, e apresenta o personagem Ghidorah aos fãs do universo. O sexto filme da franquia e o sexto da Era Showa e dirigido por Ishiro Honda foi Kaiju Daisensou, distribuído com o nome internacional de Invasão do Astro Monstro de 1965. No Brasil ganhou o nome de A Guerra dos Monstros. Ebirah, o Terror dos Abismos de 1966 é considerado um dos piores da franquia, justamente porque a Toho quis deixar o orçamento mais enxuto nessa produção. O Filho de Godzilla. É uma narrativa infantil muito cativante. Pautada pelo humor físico dos monstros gigantes, há pouca ameaça aos núcleos humanos. É um ponto bem distante do original de 1954, pensado como uma metáfora trágica sobre os efeitos da guerra. O Despertar dos Monstros foi pensado para ser o último longa-metragem de Godzilla, por isso o estúdio incluiu quase uma dezena de kaijus no filme e a volta de Ishiro Honda na direção.
O 10º filme da franquia é A Vingança de Godzilla. É considerado um dos piores filmes da série do Lagarto Radioativo. Godzilla vs Ghidorah de 1971 apresenta uma mensagem ambientalista, com Godzilla enfrentando o malévolo Ghidorah. A direção ficou a cargo de Yoshimitsu Banno. Godzilla vs Gigan de 1972 teve direção de Jun Fukuda. Uma curiosidade bizarra é que esse filme distribuído amplamente nos cinemas americanos em 1977 com o título de On Monster Island. Em 1973 Fukuda retorna ao dirigir outro filme da franquia, dessa vez com Godzilla vs Megalon, a Odisseia dos Monstros. Enquanto uma nação de alienígenas constrói um monstro semelhante ao personagem principal visando a destruição do Japão, o protagonista precisa derrotá-lo. A Fúria dos Monstros, ou o terror do Mechagodzilla. O Mechagodzilla é reconstruído e o lagarto radioativo precisa intervir para salvar a Terra da destruição completa. Gojira de 1984 foi distribuído internacionalmente como Retorno de Godzilla. É o 16º filme da franquia. Godzilla vs Biollante de 1989 foi distribuído pela Toho Studios e produzido pela sua subsidiária, a Toho Pictures. O filme foi o primeiro a usar cenas em CGI, embora tal técnica fosse praticamente inviável naquela época dada a potência dos computadores de 1989, mas infelizmente o filme foi um fracasso de bilheteria. Godzilla vs King Ghidorah foi produzido e distribuído pela Toho Studios. É o 18º filme da franquia e foi distribuído internacionalmente com o nome Godzilla contra o Monstro do Mal. Godzilla vs Mothra. O monstro mais uma vez se envolve em uma luta contra Mothra e dessa vez também precisa batalhar contra Batra, uma outra criatura desse universo. Godzilla vs Mechagodzilla 2 foi lançado em 1993 e apesar desse título em inglês, ele não é uma sequência do filme de 1974. Tanto que seu nome original em japonês é Gojira Tai Mechagojira. Godzilla vs Space Godzilla. Depois que o filme foi lançado no Japão, a Toho contratou uma empresa de Hong Kong para dublar o filme para o inglês. Nesta versão internacional do filme, um título em inglês foi sobreposto ao título em japonês, como havia sido feito nos filmes anteriores de Godzilla dos anos 1990. Godzilla vs Destoroyah é o 22º filme da franquia Godzilla e o 7º e último filme da era Heisei. Thing's only 200 miles off the eastern American seaboard. We don't even know what the hell it is.
A ideia de um filme de Godzilla americano surgiu a partir de 1983, quando o diretor Steve Miner adquiriu os direitos do personagem. A ideia era a de misturar a aparência do kaiju com o Tiranossauro Rex, o que não agradou a Toho nem um pouco. Em 1992 a TriStar Pictures conseguiu os direitos da franquia e em 1996 foi contratado o diretor Catástrofe Roland Emmerich e basicamente foi feito um remake do filme japonês de 1954. Godzilla 2000 foi o primeiro filme do monstro da era Millennium. Godzilla vs Megaguirus. O terceiro filme da era Millennium tem o maior título da franquia até então. Godzilla, Mothra King Ghidorah. O Ataque dos Monstros Gigantes também é considerado um dos melhores filmes da franquia. Godzilla vs Mechagodzilla de 2002 é um reboot, uma reinicialização que ignora todos os filmes anteriores, exceto o filme de 1954. A história se passa 45 anos após os ataques originais de Godzilla. Godzilla Tokyo SOS é uma sequência direta do filme de 2002. Godzilla, a batalha final de 2004 foi produzido em cooperação entre a Toho Studio, a CP Internacional da Austrália, Napalm Filmes dos Estados Unidos, e as Azul Produções, da China. É o sexto filme da era Millennium e o 29º da franquia. Em 2014 começou a era Monstruverse, e Godzilla foi novamente rebutado, agora simplesmente chamado de Godzilla. É o segundo filme do kaiju produzido por um estúdio americano. Na verdade foi uma coprodução entre a Legendary Pictures e a Warner Bros. Esta última distribuiu o filme em todo o mundo, exceto no Japão, cuja distribuição ficou a cargo da Toho. Em 2016 a Toho se aventurou mais uma vez em território japonês com a produção de Shin Godzilla, o 29º produzido pelo estúdio, sendo o 31º da franquia e também a terceira reinicialização. Godzilla 2, Rei dos Monstros é a sequência direta do filme de 2014. E o terceiro filme da era Monstruverse. O quê? Não sabe que Kong, a Ilha da Caveira é a segunda produção do Monstruverse? Godzilla vs Kong é o quarto filme da era Monstruverse, o 33º da franquia Godzilla e o quarto filme do kaiju produzido por um estúdio norte-americano.